Bom dia. Felipe, vai dar certo? Nós recebemos um vídeo hoje de manhã. Eu queria compartilhar com vocês. Posso? Obrigado. Vamos lá, Felipe, apaga a luz aí. E agora? Aí, valeu. Não, tá bom, já deu pra gente sentir, né? Eu não sei, mas há uma grande probabilidade que o Pedro Aragão estava nessa reunião aqui. Foi o Jamê que mandou esse vídeo aí. Mas, irmãos, assim, vocês sentiram a alegria aí da galera? Eles estavam ali no momento da oferta, né? E eu passei para eles assim, meio a toque de caixa lá o vídeo, por isso que eles não conseguiram virar. E eu acho que quando foi filmado lá, foi filmado com o celular na horizontal, daí fica assim, né? Daí demora um pouquinho. Mas o que nós vimos aqui é uma expressão da alegria do povo de Deus. Pode acender a luz aqui para mim? E o que eu queria compartilhar com vocês hoje é o capítulo 3 da carta que Paulo escreve à igreja de Filipos, que fala sobre alegria, sobre o regozijo, sobre uma alegria. Obrigado, Keto. Sobre uma alegria que ela nasce no nosso coração quando o Senhor nos encontra. Algumas Bíblias têm aquele subtítulo, né? Na minha aqui está alegria cristã, mas a gente bem sabe que esses subtítulos aí, assim como as divisões por capítulos, por versículos, né, foi uma adaptação aí posterior. E às vezes o subtítulo ele encaixa bem, às vezes não, né? E eu confesso assim que eu precisei olhar assim algumas vezes o texto para me convencer assim do que Paulo estava falando mesmo de alegria. Porque ele começa a entrar num assunto ali de religiosidade, de tradição religiosa, de linhagem, né? De árvore genealógica. Ele começa a entrar nesse assunto. E aí eu confesso assim que eu me perguntei, tá, mas o que isso tem a ver com alegria, né? Mas com certeza, quando a gente vai lá no final do texto, e a gente lê o versículo 20, a gente se convence de que ele está falando desse assunto, da alegria e da salvação. Quando ele fala que a nossa pátria está nos céus.
Ou seja, que nós não somos daqui. Que a nossa pátria, que a nossa morada, que o nosso destino está nos céus. Agora, se nós vamos subir para os céus, ou se o céu vai descer, como a gente cantou aqui, a gente não sabe ainda bem direito, né? Vamos esperar para ver. Mas, irmãos, esses irmãos aqui, assim como os irmãos ali em Quelimane, e o Alcione falou que ele já foi nessa congregação ali, ele ganhou um presente. 2 ovos e o quê? E um coco verde. Ele recebeu de presente ali. O que você fez com o presente, José? Então, irmãos, assim como esses irmãos ali em Quelimane, né? É um povo alegre, né? É um povo que tem assim na sua essência, na sua cultura, uma alegria. A gente não tem isso, né? Eu estava conversando ali com, não sei, com a Rafa ali, com a Rose, né? Imagine nós aqui, né, na hora da oferta, né? Nem ginga para isso nós temos, né? Mas isso está na essência desses irmãos. E esses irmãos aqui, eles também tinham uma essência, eles tinham uma essência de generosidade. Segundo os relatos históricos, assim, é muito provável que a cidade de Filipos era uma cidade muito rica, muito próspera, mas que a igreja era uma igreja, assim, de certa forma, com pouco poder aquisitivo. Mas era uma igreja generosa. E esses irmãos aqui que nós vimos o vídeo, eles também têm muito disso. Eles têm pouco poder aquisitivo, eles têm poucas coisas e são generosos. E há uma alegria no coração desses irmãos, né? A gente pode testificar um pouquinho aqui no vídeo, que essa alegria, ela não está linkada, ela não está ligada, ela não depende daquilo que eles têm. E isso é muito forte na cultura deles, irmãos. A alegria deles não está baseado naquilo que eles têm, mas naquilo que eles são. E só isso a gente já podia ir embora hoje, né? A gente podia já fechar a igreja, né? E ir embora. Porque isso para nós é uma lição. Porque muitas vezes a nossa alegria, ela está condicionada somente àquilo que a gente tem. Então, se eu tenho bastante, eu sou bastante alegre. Se eu tenho pouco, o dia que eu tenho pouco, eu já não estou tão alegre. Somos assim ou não somos? Infelizmente, né? Mas a gente pode, no poder do Espírito Santo, mudar essa realidade, não é mesmo? A gente pode aprender, como Paulo, né? Lembra que Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece? Mas antes dele falar isso, ele fala, eu sei viver com pouco, sei viver com bastante, né? Eu sei viver na fartura, sei viver na escassez. Então, Paulo traz aqui alguns conselhos, eu queria ler com vocês. E ele fala assim, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos do Senhor. Então ele falou, olha, alegrem-se no Senhor. Sejam alegres no Senhor. É o primeiro conselho dele aqui, a partir desse, quando ele entra nesse assunto aqui. E ele fala assim que ele não se cansava de escrever as mesmas coisas, que era segurança para aqueles irmãos. Que eles fossem pessoas alegres, que eles compreendessem a alegria da salvação, que foi a oração de Davi. Vocês lembram Davi orando, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Então existe, irmãos, uma alegria que só aquele que foi encontrado por Cristo pode experimentar, que é a alegria da salvação. Existe uma alegria que o Espírito Santo coloca no coração daquele que é encontrado por Cristo. E só Ele pode nos proporcionar, encontrar essa alegria e viver essa alegria. Só que aí, é interessante aqui que Paulo, ele parece assim que ele dá uma guinada no assunto. Ele vem falando de alegria, ele vem falando que é para os irmãos se regozijar, mas aí ele fala assim, ó, cuidado com os cães.
Acautelai-vos dos maus obreiros, e acautelai-vos da falsa circuncisão. Então aí ele vai puxar, irmãos, toda uma estrutura religiosa e logicamente judaica. Por quê? Porque era muito interessante, né? Os gentios, eles começavam a se converter ao evangelho. Os gentios, eles começavam a receber o evangelho de Jesus. E aí, os judeus queriam colocar nos ombros desses irmãos toda a estrutura religiosa judaica. E Paulo nos dá a entender que isso tirava a alegria daqueles irmãos. Uma estrutura religiosa que tirava a alegria daqueles irmãos, tirava a simplicidade, tirava aquela essência que o Espírito Santo havia colocado no coração deles. Então ele fala, olha, cuidado com esses falsos obreiros, com esses maus obreiros. E Paulo até assim, parecia um pouco irado com isso, e falava, olha, cuidado com os cães. Até chamava os caras lá de cão, né? Cuidado com a falsa circuncisão. Por quê? A circuncisão, ela era como se fosse um simbolismo geral de toda aquela estrutura judaica religiosa. Por quê? Porque o judeu, ele era circuncidado ao 8º dia, e se um estrangeiro quisesse caminhar no meio do povo judeu, ele precisava ser circuncidado. Então a circuncisão era um símbolo, era um retrato, era uma marca de toda essa estrutura religiosa. Então por isso que Paulo, quando fala aqui, cuidado com a circuncisão, com a falsa circuncisão, ele está falando assim, cuidado com toda essa estrutura religiosa judaica. Ele poderia aqui mencionar um outro ponto, ele poderia mencionar, olha, cuidado com as festas judaicas. Cuidado com essa necessidade que estão dizendo que o único lugar para adorar é no templo. Ele poderia usar outros exemplos, mas ele usa a circuncisão. Porque a circuncisão, ela representava muito bem toda essa estrutura religiosa. E aí, irmãos, ele fala assim, olha, ainda que eu também poderia confiar na carne. Então ele fala que toda essa estrutura religiosa era algo que o homem usava como a força do seu braço. Por isso que ele fala da carne, da humanidade. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Ou seja, se tem alguém aqui entre nós, Paulo dizia, que pode confiar nessa estrutura religiosa, nessas estruturas humanas, essa pessoa sou eu, porque eu tenho todos os atributos que a estrutura religiosa exige. Olha como Paulo se posiciona, ele fala, olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, requisito cumprido, ticado. Da linhagem de Israel, requisito cumprido. Da tribo de Benjamim. Paulo faz a árvore genealógica dele, e ele descobre que ele veio da tribo de Benjamim. Requisito cumprido. Hebreu de hebreu. Então Paulo, ele fala, olha, eu tenho todos os atributos que a força humana diz que precisa ter para ter acesso a Deus. E ele ainda fala assim, segundo a lei, fariseu, zeloso em todas as coisas, rígido em todas as coisas, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, ele era um religioso irrepreensível. Só que ele está dizendo aqui, irmãos, ele está nos mostrando que isso tudo, que toda essa estrutura religiosa, vinha tirando a alegria
de alguns irmãos que estavam sendo encontrados por Cristo. Que coisa louca. Que coisa maluca. Então quer dizer, a pessoa, foi encontrada por Jesus, recebeu o Evangelho, se alegrou com o Evangelho, entendeu o Evangelho, entendeu que a partir daquele momento ela teria o acesso eterno a Deus, e agora, aqueles que Paulo chama de falsos obreiros, de cães, da falsa circuncisão, querem trazer sobre a vida desses irmãos todo esse peso de estrutura religiosa, e isso tirava a alegria deles, desse encontro com Cristo. Que cilada isso, né? Que armadilha maligna isso. E aí Paulo, ele continua dizendo o seguinte, irmãos, que tudo aquilo, que ele ser circuncidado ao 8º dia, que ele ser da tribo de Israel, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, o fato dele ser um hebreu dos hebreus, né, da essência ali do povo, o fato dele ser um fariseu, um religioso, ele fala o seguinte, que todas essas coisas, que até um momento para ele era lucro, era importante, tinha um peso muito grande, ele fala que ele considerou isso tudo perda, por causa de Cristo. Ou seja, ele descobriu algo que era maior do que todas essas coisas. O dia que o Senhor Jesus encontrou ele lá na estrada de Damasco, ele descobriu alguém que era maior do que todas essas coisas. E quando a gente descobre algo melhor, quando a gente descobre algo maior, a gente deixa para trás aquilo que era pior e aquilo que era menor. Então por isso que Paulo fala com muita tranquilidade que o que era lucro, ele considerou por perda, porque Jesus havia o encontrado. E ele ainda fala assim, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Tem algumas tradições, que essa expressão aqui, ela é mais apelativa. Tem algumas traduções que falam que Paulo considerou essas coisas como esterco. E isso soa assim até pesado, né? Não sei se para você, mas para mim é impactante isso, porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, o fato de eu ter sido circuncidado, o fato de eu ser da linhagem de Israel, o fato de eu ser da tribo de Benjamim, o fato de eu ser hebreu dos hebreus, o fato de eu ser um fariseu, o fato de eu ter crescido aos pés de Gamaliel, o fato de eu ser um rabino, eu considero tudo isso por perda. Por causa do fato de eu ter conhecido a Jesus. Eu não sei se isso foi algo assim, irmãos, que chamou a minha atenção, que para ganhar a Cristo, ele considerou isso sem valor. E ele fala assim, para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei. Por quê? Porque todas essas estruturas, tudo isso que Paulo menciona aqui, justificava Paulo. O fato dele ser circuncidado, o fato dele ser da linhagem de Israel, o fato dele ser da tribo de Benjamim, o fato dele ser um fariseu, justificava ele. Ou pelo menos ele achava que justificava. E agora ele está dizendo que ele considerou isso tudo como perda, para poder ganhar a Cristo, para ser achado em Cristo, para não ser mais justificado por essas coisas, mas ser justificado pela fé em
Cristo Jesus e pela justiça que vem de Deus pela fé. Vocês perceberam que Paulo fez uma troca? Que ele achou algo superior daquilo que ele conhecia? Ele encontrou uma justiça superior, ele encontrou uma fé superior, e ele trocou uma coisa pela outra, ele abandonou algo para tomar posse de algo novo. E ele continua dizendo assim: desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, tornando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, ele tinha um caminho a caminhar. Ele começou a colocar no coração dele que ele tinha o desejo de não só conhecer a Jesus, como ele já estava conhecendo, mas conhecer o poder da ressurreição que ressuscitou a Jesus. Participar dos sofrimentos do Senhor Jesus. Então veja, irmãos, que a alegria da salvação, nesse pacote chamado alegria da salvação, contém nele o conhecer os sofrimentos que Jesus sofreu. Então é alegria com sofrimento. É interessante isso. É uma alegria que muitas vezes não é o nosso padrão de alegria. Porque o nosso padrão de alegria é um padrão de bem-estar, onde eu sempre quero estar bem, onde eu sempre quero estar na crista da onda das minhas emoções. Está tudo bem, está tudo tranquilo, está correndo tudo bem, as coisas estão indo muito bem, eu estou feliz, eu estou alegre, eu estou regozijando. Mas quando vêm os sofrimentos, por causa de Cristo, essa alegria ela precisa permanecer. Então é um padrão de alegria um pouco diferente do padrão que talvez eu e você conhecemos. Na alegria da salvação, nesse pacote, que o Espírito Santo começa a abrir no nosso coração, a gente começa a entender. Nesse pacote está nós termos comunhão nos sofrimentos do Senhor Jesus, para que a gente possa tomar a mesma forma com Ele na morte dEle. Porque quando nós tomamos a mesma forma com Ele na morte dEle, nós também tomaremos a mesma forma com Ele na ressurreição. E aí, irmãos, no versículo 12 ele fala assim, ó: eu ainda não alcancei isso. Eu ainda não estou perfeito nisso. O que a gente precisa lembrar? Quem está falando isso aqui é Paulo. Então, se Paulo está dizendo que ele ainda não alcançou esse nível de participar com Cristo nos seus sofrimentos, de participar com Cristo no poder da sua ressurreição, se Paulo ainda não está pronto para isso, que ele não alcançou isso tudo, imagine nós. Imagine eu e você. Mas ele fala assim, ó: mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo. Irmãos, Paulo ele tinha um entendimento. Ele foi alcançado por Cristo. Nós fomos alcançados por Cristo? Amém. O Senhor nos alcançou. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos aceitou. Não fomos nós que encontramos Ele, não fomos nós que recebemos Ele, não fomos nós que aceitamos Ele. Ele nos aceitou. Ele nos encontrou. E assim como Paulo fala aqui nessa expressão, muito bem colocada aqui,
para o que fui alcançado por Cristo. Cristo alcançou Paulo com um objetivo, com um propósito. Cristo nos alcançou com um propósito. Cristo alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, e há um propósito nisso. E Paulo fala, por causa desse propósito, eu prossigo caminhando. Ainda que eu não esteja pronto, ainda que não esteja perfeito, ainda que eu não haja alcançado tudo que eu preciso alcançar, mas porque há um propósito na salvação da minha vida, eu prossigo. E prosseguir, estar nesse processo, avançando, dando passos para frente, é um sinal da alegria da salvação. Quando nós vivemos a alegria da salvação nas nossas vidas, nós prosseguimos. Nós estamos numa posição de alguém que está avançando dia a dia. Eu não estou pronto, eu não alcancei tudo, eu tenho ainda muita coisa para alcançar, eu tenho ainda muita coisa para vencer, eu tenho muita coisa para superar, mas eu prossigo. Isso é a alegria da salvação. E o contrário também é verdade. Eu não quero mais. Eu estou desanimado. Mas aquilo. Mas aquele outro. Mas você viu o que aconteceu lá? Mas aquilo ali me entristeceu. Mas o irmão. A irmã. O irmão da irmã. Quando a gente tem esse sentimento, irmãos, é muito provável que nós estamos perdendo a alegria da salvação. A gente está deixando de prosseguir. E aí a gente tem que fazer que nem Davi. Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Porque quem tem a alegria da salvação, prossegue, avança, continua. Não importa como está a tua alma. Não importa como estão os teus sentimentos, a gente simplesmente prossegue. Como será que estava a alma de Paulo? Preso, encarcerado, vindo de naufrágios, vindo de escassez, de fome, de frio. Como será que estava a alma de Paulo? Mas mesmo assim, ele prosseguia. E ainda ele fala o seguinte, irmãos: uma coisa eu faço, e eu acho que ele está dando um conselho. Eu faço assim, vocês querem fazer assim? Fica a dica. Acho que se Paulo estivesse falando com a gente hoje, numa linguagem mais um pouco moderna, ele diria isso, eu vou dar aqui uma palhinha para vocês, eu vou dar uma dica para vocês, uma coisa eu faço. E é o quê? O que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe, irmãos? Que Paulo fala, olha, eu tenho um alvo. O meu alvo é Cristo. E o meu alvo, que é Cristo, ele é maior do que as dificuldades. O meu alvo, que é Cristo, ele é maior do que os meus sentimentos. O meu alvo, que é Cristo, é maior do que as dificuldades, do que os pequenos problemas que eu tenho enfrentado no meu dia a dia, com pessoas, com coisas, com situações. Então eu prossigo. E Paulo está nos dando um conselho, irmãos. Ele está dizendo, olha, mais uma coisa eu faço. E eu enxergo aqui nas entrelinhas, Paulo dizendo assim, vocês também devem fazer isso. Me esquecendo das coisas que ficam para trás. Irmãos, nós temos que começar a aprender a deixar coisas para trás. Nós precisamos aprender a deixar
nos desvencilhar de coisas, de sentimentos, de amarguras, de rancores, de tristezas, de situações de dificuldades que nós vivemos na nossa vida. Nós precisamos aprender a ir nos soltando dessas coisas para poder avançar. Eu lembro uma vez que o Jamê, ele contou uma história que ele chegou na beira do mar, numa localidade, e ele viu os pescadores com os barcos virados, né, com o casco para cima, e os pescadores limpavam o casco, tiravam o que eles, na linguagem deles lá, eles chamam de cracas, que é aquilo que, conforme a embarcação vai navegando no mar, aquilo vai grudando no casco da embarcação, e aquilo vai tornando a embarcação pesada e lenta. E de tempos em tempos, os pescadores tiram o barco da água, viram ele de boca para baixo, com o casco para cima, e limpam o casco, tiram aquelas cracas, para tornar a embarcação mais leve e mais ágil. E nós precisamos nos limpar das nossas cracas. Porque às vezes a gente não está conseguindo avançar, porque nós estamos pesados. E aí não tem nada a ver com os gordinhos. Nós, né? São pesos na nossa alma. Muitas vezes até no nosso espírito. Então, amados, Paulo fala assim, ó, eu faço uma coisa, vou repetir, Paulo repetia, ele fala assim, eu não canso de repetir, então vou repetir algumas coisas hoje aqui. Eu não canso de uma coisa, me esquecendo, que coisa é essa? Das coisas que ficam para trás. A gente precisa aprender a esquecer algumas coisas. A gente precisa aprender a esquecer algumas coisas que as pessoas nos falaram, nos feriram. A gente precisa aprender a esquecer de algumas coisas que as pessoas nos fizeram e nos feriram. Nós precisamos aprender a esquecer de alguns sentimentos, algumas situações que nós vivemos no nosso passado. E quando eu falo esse esquecer, não é de amnésia, mas é que aquilo não mais determine a tua vida. Não é você perder a memória, né? Quando eu era muito menino, nós fomos brincar num gramado lá de luta, né? Piá gosta de brincar de luta. E eu tomei um corte aqui no pé, aqui, muito grande. E minha mãe era brava. Eu cheguei em casa com o pé sangrando, assim, minha mãe catou, me enfiou no tanque, pegou uma escova e... Era bem assim, viu, piazada? Ah, não, a piazada está na salinha lá. É, para desinfetar. Então aquilo doeu assim, de todo jeito. Doeu porque eu cortei o pé, doeu porque minha mãe escovou meu pé, doeu porque minha mãe nem perguntou que tamanho que era o corte, mas depois sarou, mas a cicatriz está aqui, então eu não esqueço desse fato. Né? Se levantar a calça aqui, baixar a meia, você vai ver ali, o corte ainda está ali. Mas essa cicatriz aqui, irmãos, ela não determina mais a minha vida. Essa cicatriz não determina mais as minhas escolhas. Então, nós temos que aprender a deixar coisas para trás e prosseguir para o alvo. E Paulo fala assim que não é qualquer alvo, é um alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Quando ele fala aqui, todos que somos perfeitos, eu tenho certeza que Paulo não está querendo dizer assim, olha, todos nós que somos certinhos, todos nós que já estamos prontos, todos nós que já estamos aperfeiçoados em todas as coisas, não. Eu creio que Paulo está dizendo assim, ó, todos nós que fomos alcançados por Cristo. Porque no versículo anterior, ele fala que ele ainda não é perfeito. Então ele não está se contradizendo. Mas ele está dizendo assim, ó, todos nós que recebemos essa vida de Cristo, nós devemos pensar assim. E se pensamos de outra maneira,
O Senhor precisa nos revelar isso. Agora, a gente precisa andar conforme nós já alcançamos. Paulo está dizendo aqui que nem todos são iguais, que nem todos andam na mesma velocidade. Mas, irmãos, nós que estamos aqui hoje, domingo, 21, hoje é 21, né? 21 de julho de 2024. Eu quero arriscar dizer aqui, que todos nós que estamos aqui, já recebemos o suficiente para caminhar muito mais do que nós já temos caminhado. Se não tivesse mais pregação, se não tivesse mais palavra, se não houvesse mais ministrações, se você não ouvisse mais nada, você já teria em você o suficiente para caminhar muito mais. E Paulo está dizendo aqui, ó, gente, vamos caminhar de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Não venha me dizer que você não alcançou nada. Por favor, não faça isso. Porque o Espírito Santo já ministrou muito sua vida. O Espírito Santo já ministrou muito seu coração. Deus já derramou muita vida sobre você. Deus já derramou muita graça sobre você. Deus já derramou muita unção sobre a sua vida. Muito mais que isso, Ele colocou em você o Espírito Santo. Você já foi alcançado pelo Espírito Santo. Então Paulo diz assim, ó, vamos andar segundo aquilo que nós já alcançamos. O padrão é isso, segundo aquilo que eu já tenho. E o que eu tenho? Eu não tenho nada mais, nada menos que o Espírito de Deus na minha vida. Então a gente não tem desculpa para dizer, eu não consigo avançar. Eu já não tenho mais essa alegria da salvação. Aí ele continua dizendo assim, irmãos, sede meus imitadores. E observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Paulo está dizendo, olha, procure olhar para aqueles que têm no seu coração essa alegria da salvação. Procure imitar aqueles que têm no seu coração a alegria da salvação. Procure estar perto daqueles que têm a alegria da salvação. Porque a falta dessa alegria da salvação, ela pode nos contaminar. E ele fala aqui, porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, agora mesmo novamente vos digo, chorando, são inimigos da cruz de Cristo. E aí ele vai entrar aqui no assunto, irmãos, de humanismo puro, de egoísmo puro, de egocentrismo puro. E ele usa uma expressão aqui muito interessante, ele fala assim, ele fala dessas pessoas que são inimigos de Cristo, da cruz de Cristo, o seu fim é perdição. É muito forte isso. É muito forte, irmãos, porque se nós estamos perdendo a alegria da salvação, e nós não tomamos uma atitude, e nós não vamos para o Senhor, a palavra fala aqui que o seu fim é perdição. Só que ele usa aqui uma expressão muito interessante, fala assim, o seu Deus é o ventre. O seu Deus é o seu próprio ventre. O seu Deus é Ele próprio. O seu Deus é Ele se lamentando pelos seus sofrimentos, pela sua tristeza, pela sua falta de força. Quando eu olho para essa expressão aqui, eu lembro daquela expressão do cão lambendo as feridas. Quando eu olho para essa expressão aqui, do que o seu Deus é o seu ventre, eu lembro dessa expressão, do cão que lambe as suas feridas. Porque parece que o cão tem prazer de lamber as suas feridas. Parece que o cão fala assim, que bom que eu tenho essas feridas, que eu tenho que lamber. É terrível isso, é triste isso. Mas nós, irmãos, nós podemos nos enveredar por esse tipo de caminho, de lamentação, de autopena.
nós podemos nos enveredar por esse caminho de autocomiseração. Coitado de mim, pobre de mim, que pena de mim, ninguém me ajuda, ninguém me acolhe, ninguém me abraça, ninguém me cumprimenta, ninguém isso, ninguém aquilo, ninguém outra, e eu vou fazendo de mim mesmo o meu próprio Deus. Por isso essa expressão, o seu Deus é o seu ventre. Isso é um sinal, irmãos, de que nós podemos estar perdendo a alegria da salvação. Porque quando nós temos a alegria da salvação, não faz diferença nenhuma se eu sou cumprimentado ou não, se eu sou abraçado ou não, se eu sou alisado ou não. Vocês entendem? Se eu tenho a alegria da salvação na minha vida, eu não preciso de mais nada. E ele vai fechar esse pensamento dizendo aqui, ó, só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas terrenas. Então, é uma mentalidade, é uma estrutura mental de pessoas que podem estar perdendo a alegria da salvação. E aí, ele vem com essa expressão do versículo 20, que fala, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também em si todas as coisas. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós estamos esperando com alegria. Irmãos, eu não sei para você o que tem tirado a alegria da tua salvação. Eu sei o que tem tentado tirar a minha alegria. Eu sei o que tem rondado a minha vida. Esses irmãos aqui, nos parece, nos dá a entender que o que estava rondando eles lá era um espírito de religiosidade. Dizendo, você não vai se circuncidar? Viu, vamos fazer a sua árvore genealógica aqui. Vamos ver se você vem de alguma tribo de Israel. Se você não vem, isso parece ser o que estava apertando eles lá e tirando a alegria deles. Mas o que tem tirado a nossa alegria? Eu penso que nós precisamos fazer essa pergunta hoje, irmãos. O que tem tirado a alegria da nossa salvação? Às vezes são coisas externas e às vezes são coisas internas. Às vezes eu mesmo estou provocando pensamentos, sentimentos que tiram a alegria da salvação. E nós precisamos detectar essas coisas e começar a lutar contra essas coisas. E se você hoje, de alguma maneira, ouvindo e lendo, que nós ouvimos e que nós lemos juntos aqui, se você olha e vê que você parou de prosseguir, é meio duplo aqui essa expressão, né? Mas que você não está prosseguindo, que você está parado, então, amados, é momento da gente prosseguir, é momento da gente avançar, é o momento da gente novamente levantar os nossos olhos, colocar os nossos olhos no alvo, que é Jesus, e avançar. E talvez a gente precise orar, Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Talvez essa seja a nossa oração nessa manhã. Pedir para que o Senhor coloque em nós novamente essa alegria da salvação. Você sabe o que é a alegria da salvação. Você sabe o que é essa alegria. Você sabe o que é esse negócio que a gente tem diante do Senhor. Sabe, aquele dia que o Senhor Jesus encontrou o Saulo lá e mudou a vida dele, aquele encontro.
nós que estamos aqui, todos nós já tivemos um encontro com o Senhor. Você sabe do seu momento. Você sabe daquele momento que Deus falou com você. Você sabe daquele momento que Deus ministrou o seu coração. Você sabe daquele momento que você nitidamente percebeu ali a presença do Pai na tua vida. É essa alegria da salvação que o Senhor quer colocar no nosso coração como uma chama acesa. E isso vai nos ajudar a avançar. Então, amados, eu queria encerrar aqui esse pensamento. Não é nem uma pregação, é mais dividir um pensamento, uma carga do coração com vocês. Eu queria propor para que a gente nos pergunte nessa manhã: Senhor, o que tem tirado a alegria da salvação da minha vida? Se é que isso possa estar acontecendo. E se você perceber que isso está acontecendo, nós vamos orar. Assim como Davi, que era um homem quebrantado, um homem cheio de falhas, um homem até um pouco atrapalhado na vida. Parece nós, né? Mas ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, torna a dar-me a alegria da salvação. Podemos fazer isso? Vou convidar vocês a se colocar de pé e a gente perguntar para o Senhor: Senhor, tem alguma coisa que está tirando essa alegria? Essa alegria que me leva a continuar, essa alegria que me leva a prosseguir em direção ao Senhor, em direção ao alvo. Tem alguma circunstâncias externas, circunstâncias internas, sentimentos. Senhor, tem algo, Senhor. E Senhor, se eu perdi, se essa alegria já está se apagando no meu coração, torna a dar-me a alegria da salvação. Ah, Jesus, nós precisamos, Senhor, que o Senhor nos revele. Nós precisamos, Espírito Santo, que Tu traga no nosso coração a clareza, a compreensão, o entendimento, a revelação de situações, de sentimentos, que possam estar, Senhor, aniquilando, que possam estar, Senhor, apagando essa alegria que um dia o Senhor plantou no nosso coração. Nos mostra, Senhor, nos traz clareza, Senhor, sobre isso. Nós queremos entender, Senhor, se nós estamos nutrindo sentimentos e pensamentos, Senhor, se nós estamos dando vazão, se nós mesmos talvez estamos alimentando sentimentos, Pai, que estão apagando essa alegria no nosso coração. Nos ajuda a enxergar isso, Senhor. Nos ajuda a abandonar, a deixar para trás, como Paulo nos ensina aqui, deixar para trás, nos desvencilhar. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos desvencilhar, a deixar aquilo que tem nos atrapalhado, e nós queremos avançar para o alvo, que é o Senhor Jesus. E nós oramos nesta manhã: Senhor, torna-nos dar a alegria da salvação. Torna-nos dar a alegria da salvação, Senhor. Que essa alegria, Senhor, que é a marca do Teu povo, Senhor, é a alegria do Marte, Senhor, é a alegria daquele que está sendo apedrejado, Senhor, mas ele levanta os seus olhos para os céus e contempla o justo juiz. Torna-nos dar, Senhor, a alegria da salvação, Senhor, em nome de Jesus. Anima o Teu povo, Senhor, no meio dos nossos dias, Senhor. Anima, Senhor, o Teu povo, Pai, nesses dias, Senhor, de lutas e tribulação, Senhor. O Senhor nos prometeu na Tua palavra que estaria conosco todos os dias, Senhor, e nós cremos nesta palavra. Senhor, vem animar aquele que está desanimado. Senhor, a Tua palavra fala que o Senhor levanta o caído e que o Senhor dá força àquele que não tem mais vigor nenhum. E nós cremos nesta palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.